Nesse canal eu já fiz alguns vídeos falando sobre o meu vício em maconha e muitas pessoas comentaram e se identificaram comigo, e desde então eu acabei não fazendo mais nenhum vídeo sobre. E hoje eu vou fazer algumas atualizações para você que me acompanha, também trocar uma ideia com quem tem esse problema e vai comentar aí no vídeo e etc. Então, bora começar. Olá, como vai? Eu sou Leonardo Augusto, empreendedor e criador de conteúdo e, bem, gente, eu fiz várias versões desse vídeo, tá? Para tentar achar um storytelling entre aspas, porque o vídeo não tem roteiro e eu só falo o que eu penso e etc, tá? E fiz várias versões e essa vai ser a definitiva. Fé em Deus que vai ser a definitiva, né? E como você viu no título, é um vídeo sobre maconha e desânimo. Gente, eu fiz alguns vídeos sobre, mas eu não lembro o nome deles, então conforme você for avançando no vídeo comigo, vai aparecer alguns cards sobre esses vídeos aqui e outros que eu vou citar que tenha a ver aí com a minha história. Fechou? Então, bora. Beleza, gente. Eu comecei a fumar, experimentei a ervinha quando eu tinha 13 para 14 anos, eu acredito, no colégio. Foi uma experiência relativamente ruim, porque eu fui pular o muro para fazer essa merda, porque ninguém vai fumar dentro do colégio. Fui pular o muro para fazer essa merda e tinha um parceiro dando pezinho assim, ó. Um parceiro dando é foda, né? Um parceiro lançando um pezinho assim pra mim, ó. Aí, ele fez isso aqui e eu caí, machuquei meu joelho e bem. Aí não foi uma experiência legal, a brisa não foi massa. Mas depois eu experimentei de novo, aí foi legal e etc. Então, essa foi a primeira experiência, depois eu experimentei outras vezes e antigamente o meu modus operandi com a maconha era ou fumar 2 vezes no ano, por aí, comprava um cincão, na época vendia cincão, aí fumava ali dois baseado. Ou e depois disso, né, eu comecei a fumar a cada 3 meses, 4 meses, etc. Até um ponto que, quando eu tava ali para ser pai, né, eu fiz um vídeo inclusive sobre isso, como foi ser pai solteiro por um ano, mas não tem muita relação com o que eu tô falando agora, porque isso é antes, né? Mas quando eu fui ser pai, tava ali acompanhando o momento de gravidez. Eu era um cara novo, tinha 19 para 20 anos, não tinha visão de vida, não tive instrução paterna, cresci com a minha mãe fez o máximo para eu ter uma boa criação e tudo mais, mas algumas informações eu acabei ganhando com a vida, por outras pessoas, lendo livros e tudo mais. Eu fiquei muito, muito, muito viciado em maconha, fumando todo dia, toda hora é foda, né, mas fumar uns 8 lá por dia e comprava 25 gramas por semana, acabei me endividando no cartão por causa dessa merda, até hoje eu tô resolvendo essa bosta. Esse foi o pior Leonardo, foi um Leonardo totalmente imaturo, totalmente idiota. E eu pensava na época que por, eu ser um cara esforçado, que tá buscando ser programador, que não sei o que, eu ia ganhar muito dinheiro, quando eu ganhasse muito dinheiro eu pagava tudo de uma vez, mano. E aí até hoje eu tô na batalha. Vi que inclusive ser programador não é o que eu queria da vida, né? Então vou deixar até o card porque eu desisti da área da TI, mas basicamente eu desisti de programação porque não é o trabalho que eu quero fazer todo dia. Eu não tenho ânimo de acordar todo dia e fazer aquilo todo dia, tá? Gostei de aprender, acho foda, mais pra hobby praticamente. Deixa eu só expulsar meu gado ali, gente. Sai daí! Faço mais, estudaria mais por hobby e tal, mas hoje em dia eu vejo que eu sou uma pessoa muito mais de comunicação, muito mais de gravar um vídeo, trabalhar como filmmaker também, né? Que é a minha profissão e etc, né? É a profissão que eu estou me especializando. Então, nesse período que eu fumava muito, eu também estava tentando fugir de alguns problemas, obviamente, mas no final, fazendo um filtro legal mesmo, é... eu estava tentando suprir um vazio existencial ali no qual eu não sabia lidar. Por mais que eu estava lendo os livros do Napoleão Hill, que eu super indico, especialmente estava lendo Mais Esperto que o Diabo e o Quem Pensa Enriquece, eu vou deixar todas as minhas indicações no primeiro comentário fixado, tá? São livros para você ler, desenvolver sua mente e ter ideias diferentes. Tava lendo esses livros, tinha a crença ali que eu ia melhorar de vida, né? O Napoleão Hill, ele tem uma parada que ele pega os livros, a Bíblia e consegue sintetizar em lições mais diretas, mais fáceis, que você não se bata tanto para aprender. Isso que eu gosto na literatura dele, inclusive eu vejo que ele me fez essa introdução para depois eu pesquisar sobre a Bíblia, ler a Bíblia e conhecer mais Jesus de outras maneiras, e entender um pouco mais sobre a lei da atração. E basicamente é isso, gente. É, Ele fez essa introdução, eu era uma pessoa que, pô, eu tenho crença que eu vou mudar de vida, mudar de mente, imaginar riqueza, imaginar você ganhando dinheiro, imaginar você de carrão, sabe aquela parada
Pablo Marçal, Thiago Finch, essas porra, o Napoleão é o pai desses caras praticamente. Mas o Tio Nep tem o seu mérito porque muitas coisas que ele escreveu são verdadeiras e são dicas valiosas, são coisas boas mesmo. Mas não leve tudo ao pé da letra. É sobre nada, né? Tipo, tenha senso crítico pra tudo, tipo, para poder saber o que é bom, o que é negativo, o que é real e o que não é. É, e mesmo tendo toda essa, nossa, eu vou ficar rico e tal, eu tava ali me endividando, fumando maconha pra caralho, etc. Depois de muitas tretas, a minha ex, ela foi, voltou, morou comigo acho que 2 vezes. Na segunda vez foi por quase 8, 9 meses, eu acredito. Aí, nessa época, eu tinha que fumar escondido, porque ela não gostava, assim, e até que, nesse ponto, era legal ela não deixar, assim, porque realmente era prejudicial, eu tinha filho e tal, né? Mas proibia zero, assim, tipo, eu não podia tal, ficava puta pra caralho, eu tinha que. Aqui, ó, essa aqui é minha cozinha, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, que eu fiz um cenário na cozinha. E pra cá tem tipo um muro da casa do meu tio e tem tipo um bequinho, não um bequinho, né? Mas um corredorzinho, um vão, digamos assim, que tem a pia ali, o cano da pia e o negócio ali. Aí eu lembro uma vez que eu fui pra cá, aqui pra trás, pra fumar escondido. Porque aqui não ia o cheiro, né? O cheiro ia pra cima e tal, por causa dela. E beleza, né? Foi escondido, depois acabei e tudo isso, tipo assim, me separei por causa que ela era foda de viver, cara. Não era nem pela minha maconha, era porque ela era foda de viver. Porque mesmo que eu fumava maconha, eu lavava, praticamente lavava, passava, fazia todo o trabalho doméstico, enquanto ela era só uma princesa que não fazia porra nenhuma. Então, tipo, mesmo sendo maconheiro, eu fazia essas coisas, né? Como diria o Mano Deivin, maconheiros com responsabilidade. Inclusive, ele reagiu ao meu vídeo e ele soltou esse comentário. Maconheiros com responsabilidade. Então, nessa época, depois da separação, eu continuei fumando, eu continuei tal, ainda estava muito bitolado. Foi na época que eu não lembro se foi. Não. A época do estágio que eu fiz, o primeiro estágio de suporte que eu fiz, eu fumava assim de maneira descontrolada, fumava antes de trampar. Tinha trampo que eu fumava na entrevista, tipo, antes da entrevista, assim, tipo, 1 hora antes da entrevista eu fumava um. Tipo, fumava em casa e ia chapado pro centro para poder fazer a entrevista. Eu moro em Curitiba, a propósito. É, eu tinha esse modus operandi. Hoje em dia, tá? Vamos falar de agora, né? Eu perdi o raciocínio em algumas partes do vídeo porque eu fumei um antes de fazer esse vídeo, tá? E eu vou falar agora também como que tá sendo o momento atual da minha vida e do meu vício. Gente, eu tenho uma certa, porque não é, mas uma certa necessidade de sempre fumar de manhã com café, assim, para poder refletir e tal, porque a maconha primeira do dia sempre dá aquela refrescada na mente, dá aquela, sabe, tipo, motivação, inspiração. Aí, normalmente eu volto, começo a trabalhar, só que dá uma leseira, dá um sono uma hora ou outra, e acaba ali perdendo um pouco do foco, da produtividade e tal. E eu tô tentando agora fumar só de noite, tipo 6 horas, 7 horas mais ou menos ali, pra dar um gap legal até a hora de dormir. É o que eu tô tentando fazer agora. Ainda tá difícil, porque às vezes eu fumo de manhã. E normalmente um por dia, tá? É assim que eu tô tentando levar sozinho, assim, enquanto eu não visito amigos que fumam. E tô tentando reduzir o meu ambiente, tentando não frequentar tanto a casa de pessoa que fuma. Infelizmente é uma necessidade, né? Uma verdade. E é complicado, gente. Eu quero parar não de vez, assim, eu vou ser sincero. Provavelmente quando eu ficar mais velho, 40 poucos anos, eu fumo com mais frequência porque falam que é bom com 40 anos, né? Estudos indicam que é bom, né? Neurociência e tal, né? Eu não vou ficar falando de pesquisa e a porra toda. Não vou ficar falando do meu nerdismo de ficar lendo coisas. Faz bem e tal, e pretendo talvez consumir mais velho, com mais. Graças a Jesus Cristo, se eu chegar a uma idade boa, espero chegar. Só que agora, novo, com quase 25 anos, com o córtex pré-frontal quase fechando, eu acho que não é interessante, entendeu? Para o meu pulmão também não é interessante a fumaça, por mais que maconha seja menos prejudicial do que cigarro. Por que eu fumei antes de fazer esse vídeo? Porque eu estava desanimado, não queria fazer ele, tá? Fumei ali e tal, fiquei ali assistindo alguns vídeos, vi o vídeo do Copini,
fiquei inspirado, vim aqui e fiz o vídeo sobre maconha, tá? Porque é um pilar que eu quero matar na minha vida, que eu quero resolver. Se eu voltar a ser igual antes, tá de boa, 2 vezes por ano, ó. Tranquilo, gente. E tudo isso, gente, eu tô conseguindo melhorar isso por conta do meu foco também, tá? O livro Hiperfoco tá me ajudando, eu vou deixar a indicação aí embaixo, no primeiro comentário fixado. É um livro que tá me ajudando, tá? E a resolver o meu espaço atencional, a resolver a minha vida, desculpa, tava soltando o ar pela boca. Tô resolvendo as coisas aos poucos. Atualmente na minha vida aqui eu tô tentando melhorar o meu físico na questão de treino. Não tô hiper mega focado em academia, mas estou tentando me alimentar melhor. Isso eu já tenho há muito tempo, já pratico isso, né, de me alimentar bem. Alimentar melhor, tomar suplemento e tentando estudar mais sobre o meu trampo, que é ser filmmaker, né? Eu tô me especializando mais nisso. E lembra que eu falei da crise existencial? Do vazio, o vazio que eu tenho agora, ele é preenchido quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo coisas positivas, eu me sinto sem necessidade de fumar, sem necessidade de ir atrás, sem necessidade de fazer essas paradas e etc. Então eu tô vendo como que eu posso evitar. Eu quero construir a casa aqui onde eu moro. Eu fiz vídeo falando que ia me mudar, mas eu vou construir a casa aqui para já garantir o meu terreno, já garantir as minhas coisas aí, pelo menos uma base segura, né? E vou buscar desenvolver aí de todas as formas possíveis, tentando ficar de boa, tentando ficar tranquilo. Hoje em dia eu não fiz mais vídeo sobre isso porque o vício em maconha é uma coisa que eu tenho tratado comigo mesmo e falo com a minha namorada sobre. Mas evito falar com amigos que não fumam, tem amigos que sabem que eu tenho essa condição, mas eu não fico mais falando, não fico mais comentando, porque é uma coisa que eu estou tentando resolver aos poucos. Eu parei de fazer várias coisas que eu fazia relacionado à bosta do meu vício, que era ficar fumando com os caras da quebradona aqui, porque eu conheço uma boa galera, então só sair na esquina e tem alguém. Parei de fazer isso, comecei a evitar em certos lugares. É, Aos poucos estou deixando de ir aonde tem isso, entendeu? Porque eu quero que minha mente fique limpa, eu quero que o meu foco fique legal e eu quero que quando eu for fumar de novo, porque é legal, a maconha é da hora, gente, é da hora, é da hora, é da hora. Mas tudo que é demais faz mal, entendeu? Entende? Para mim me prejudica, para mim eu perco o foco, eu perco a concentração, eu esqueço o que eu estou falando. Não é legal, eu quero a minha mente sóbria e focada. É isso que eu estou buscando agora, para eu me entender melhor. Porque todas as vezes que eu chapei, e eu já experimentei LSD, microponto, bala, diferentes qualidades de maconha, deixa eu só chamar a atenção do negócio. Sai daí! Sai daí! Vou ter que pausar o vídeo, gente. Ai, gente, eu tava mexendo nos negócios, e gato de noite fica um pouco doidão. Caralho, esqueci que eu tava falando no caso do gato, velho. Puta que pariu. Vou ter que pausar o vídeo e ver os 1 minuto restante, acredita? Eu tava falando sobre os modos operantes ali, de como eu tô parando de fumar, evitando lugares, etc. Então é isso a minha estratégia hoje em dia, evitar lugares, evitar pessoas. Com o tempo na minha vida eu fui aprendendo que não é não, ninguém é obrigado a nada, ninguém te obriga, tipo assim, né? Você entendeu? Então, eu pelo menos estou fazendo isso, tá, gente? Eu estou tentando evitar certas coisas e as pessoas que eu estou vivendo agora, tendo ênfase na minha convivência, elas não fumam. E isso é uma coisa que me tá me ajudando também, cuidar do corpo, da mente. Entender que não adianta ficar chapando, sabe, gente? Ficar usando várias coisas. Tudo isso é para fugir do vazio que a gente tem. Tudo isso é para fugir, às vezes, do nosso potencial. E é isso que eu sinto quando eu fumo, tá? Eu quero ficar um período grande, tipo assim, uns 3 meses, 90 dias, né? E fumar depois, para ver o que eu vou sentir, o que eu vou pensar. Para ver se. Porque assim, gente,
a brisa que eu tenho, assim, sempre é filosófica, sempre é pensando em resolver, melhorar, só que a maconha trava a minha execução. Então ela me dá ideias, é da hora, eu admito, eu gosto, entendeu? Eu curto, é legal, eu gosto. Só que é um legal entre aspas, porque eu me prejudico em muitas coisas, tá? E é isso, eu não quero falar mais sobre, é um vídeo mais de desabafo. Estou começando a postar vídeo cagar pro engajamento, porque eu só quero falar a verdade, só quero falar o que eu penso, só quero falar o que eu estou tentando melhorar na minha vida. Mas, obviamente, eu faço os CTAs que tem que ser. Então, se inscreve nesse canal, deixa um comentário se você entende, passa por alguma coisa, discorda, concorda, tanto faz, comenta aí, vamos conversar. Beleza? Você pode também conversar com outros inscritos no canal que tem o mesmo problema. Beleza, gente? Então, deixa eu só parar um segundo que eu gostei dessa posição e ela vai ser minha thumb. Fechou. Muito obrigado e não se esqueça que